Para muitas pessoas, Davi foi um homem controverso. Enquanto alguns o enxergam como um exemplo de fidelidade e dedicação ao Senhor, afinal, ele era o segundo coração de Deus. Outros o veem como alguém um tanto complicado, sem escrúpulos e adúltero. De fato, um dos pecados mais emblemáticos da Bíblia é o pecado de Davi, quando ele se apoderou de uma mulher de um outro homem, Batseba, e depois, deliberadamente, pôs em prática um plano que resultou na morte do marido traído, Urias. Evidentemente, Davi esteve longe de ser uma pessoa impecável. Além do terrível episódio envolvendo Batseba e Urias, ele também fez outras coisas reprováveis, como quando mentiu ao sumo sacerdote Aimeleque enquanto fugia do rei Saul, um ato que ele mesmo julgou ter tido alguma culpa. Apesar da insanidade de Saul na ocasião, ou quando ele desejou levantar um censo em Israel, mesmo contra a vontade de Deus, o que gerou um castigo sobre todo o povo, e até mesmo o fato de Davi ter tido muitas esposas e concubinas, ainda que aquele fosse um tempo em que muitos casamentos diplomáticos eram extremamente comuns no Antigo Oriente. Essa prática era contrária à lei do Senhor, que proibia que um rei de Israel multiplicasse mulheres, desviando seu coração, conforme lemos em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17. No entanto, é verdade que mesmo diante de todos esses erros e falhas, encontramos na Bíblia a informação de que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então, como podemos entender isso? Como alguém que cometeu pecados tão graves pode ser considerado alguém segundo o coração do Senhor? O que realmente significa ser alguém segundo o coração de Deus? Se você tem dificuldade em entender esse assunto, continue assistindo esse vídeo até o final. Então, vamos procurar entender melhor por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Podemos começar dizendo que ser alguém segundo o coração de Deus significa ser uma pessoa comprometida com a vontade de Deus e os propósitos do Senhor. A Bíblia diz que Davi era o segundo coração de Deus. Ele foi a pessoa que Deus escolheu de acordo com o seu agrado para ser líder sobre o povo de Israel. Na Bíblia, lemos que Davi era o segundo coração de Deus no contexto da sucessão do trono de Israel. Naquela época, Saul reinava sobre os israelitas, mas ele acabou fazendo o que era mal perante o Senhor e por isso foi rejeitado. Através do profeta Samuel, o rei Saul recebeu o seguinte aviso: o Senhor buscou para si um homem que lhe agrade, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não agradaste o que o Senhor te ordenou. Perceba que ao dizer que o Senhor havia buscado um homem que lhe agradara, Samuel estava informando a Saul que ele era alguém de quem Deus não se agradava, alguém que tinha sido reprovado. Deus havia escolhido um homem com um coração segundo o seu, ou seja, alguém dedicado a obedecer a Deus. A Bíblia nos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. No entanto, isso não significa que ele fosse alguém sem defeitos. Pelo contrário, a Bíblia afirma a natureza pecaminosa de Davi. Ele próprio, em vários de seus salmos, reconheceu a miséria de seu pecado. O Salmo 51, que é um salmo de Davi após seu pecado, nos ajuda a entender melhor essa situação. Este salmo nos mostra que Davi tinha consciência da realidade de sua natureza pecaminosa. Nos versos 3 e 5, ele declara: eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre em mim. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi também demonstra seu genuíno arrependimento diante de seus pecados. Ele não se conformava em ficar no erro. Era alguém que clamava pela misericórdia de Deus para que suas transgressões fossem apagadas, alguém que clamava pela purificação divina,
como vemos no verso 2 desse salmo. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi também entendia que sua comunhão com Deus dependia da graça divina e não da força da sua vontade. Ele sabia que seu coração era enganoso e por isso, no verso 10, ele suplica: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ser um homem segundo o coração de Deus é estar plenamente satisfeito no Senhor. É entender que a vontade divina prevalece sobre a vontade dos homens e isso inclui a nossa própria vontade. Conforme podemos perceber no Salmo 131, Davi dizia que não andava à procura de grandes coisas ou de maravilhas realizações pessoais, mas que esperava no Senhor e descansava nele, como um filho descansa nos braços de sua mãe. Em terceiro lugar, ser um homem segundo o coração de Deus é crer na soberania absoluta do Senhor sobre todas as coisas. É confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. Por exemplo, no Salmo 3, lemos que, enquanto fugia da revolta de Absalão, Davi dizia: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Em quarto lugar, na maioria das vezes, ser alguém segundo o coração de Deus será completamente o oposto de ser alguém segundo o coração dos homens. Ou agradamos a Deus, ou agradamos aos homens. Não há meio termo. Saul, como dissemos, era alguém segundo o coração dos homens e acabou rejeitado por Deus. Em quinto lugar, ser um homem segundo o coração de Deus significa estar submetido ao pronto exame do Senhor. No Salmo 139, por exemplo, o salmista reconhece sua limitação diante da soberania e da grandiosidade de Deus. Então, ele ora para que Deus o examine e avalie se há nele algo que ofende ao Senhor, pois ele quer ser conduzido pelo caminho eterno. Os homens e mulheres segundo o coração de Deus são aqueles que são sondados, corrigidos e guiados pelo Senhor. E, consequentemente, em sexto lugar, uma pessoa que é o segundo o coração de Deus não é uma pessoa sem pecados, mas alguém que submete à vontade divina, alguém que reconhece sua própria limitação e não faz de suas fraquezas um motivo para andar deliberadamente na iniquidade. Quando o pecado vem como um tropeço na caminhada da fé, essa pessoa está pronta para confessar seus erros e buscar em Deus o perdão e a restauração. Saul, como dissemos, era um homem segundo o coração dos homens. Quando confrontado por causa de seus pecados, sua primeira reação sempre era buscar justificativas para os seus erros e não arrependimento. Por outro lado, a pessoa que é segundo o coração de Deus sabe muito bem que jamais poderá impressionar a Deus com seus feitos, com suas palavras eloquentes, com a religiosidade de suas orações ou com sua própria capacidade. Assim como Davi, essa pessoa sabe que o que Deus não despreza é um espírito e um coração quebrantado e contrito. Conforme escreveu o apóstolo João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora escreva aí nos comentários se você já sabia o que significa ser alguém segundo o coração de Deus e se você gostou do nosso conteúdo, inscreva-se aqui no canal para mais vídeos como este. Um forte abraço e até o próximo vídeo.